Bem-vindos ao Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino com 55 anos de idade. Sou pardo, cabelos grisalhos, tenho estatura alta de 1,81 m. Estou trajando aqui a calça jeans, uma calça preta e também camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Vamos viajar aí? Sabe o que nós vamos viajar na biologia hoje? A gestação, isso mesmo, assunto extremamente importante no novo ensino médio para você. Viaja comigo aqui sobre gestação. O que é isso, Jonas? Olha só, primeiro que a gente tem que entender que a gestação corresponde a um evento resultante de um processo da fecundação do óvulo ou ovócito secundário, que é o nome mais correto, né? A fecundação acontece num ovócito secundário, muita gente fala em óvulo, mas o correto é ovócito secundário. A mulher, ela ovula a célula ovócito secundário, justamente aí pelo espermatozoide. Vamos fazer essa viagem na fecundação? Vamos lá? Viaja comigo aí na fecundação. Olha só aí esse processo. Você está vendo aí, não é verdade? Olha aí, liberando o ovócito secundário. Lá vem os espermatozoides naquela grande corrida e ele chega até esse ovócito secundário. Aí, quando chega no ovócito secundário, ele fecunda. E aí tu percebeu que quando ocorreu a fecundação, você percebeu aí? O núcleo do espermatozoide, ele acaba se fundindo com o núcleo lá do ovócito secundário. Então, ocorre aí uma fusão dos pronúcleos masculino e feminino. Você percebeu aí nessa animação o núcleo masculino se fundindo com o núcleo da mulher, com o núcleo feminino lá do gameta feminino. Você viu isso aí? Esse processo a gente denomina de cariogamia ou anfimixia. É a partir da cariogamia ou anfimixia que essa célula aí passa a ser agora denominada de célula ovo ou zigoto, beleza? Então não esquecer desse detalhe importante da fecundação. Cuidado com isso, que a fecundação só se concretiza com a fusão dos núcleos. Você percebeu? Quando os núcleos se fundem, aí sim a fecundação se concretizou. Aí sim vai formar a célula ovo ou zigoto no processo de cariogamia ou anfimixia aí. Viajou comigo nisso aí? Beleza? Agora vamos continuar a nossa viagem na gestação aí, né? Então você percebe aí, por exemplo, que a gestação, ela envolve dois momentos extremamente importantes. Porque a gente tem que entender que são, né, no caso da espécie humana, 40 semanas, que dá em torno mais ou menos de 9 meses. Beleza? Só que aí você não pode esquecer que existem aí dois momentos. O primeiro momento é o desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário, gente, que corresponde aos 3 primeiros meses de gestação. Então, nos meus 3 primeiros meses, eu era um embrião. Agora, do 4º mês em diante, eu não sou mais embrião, eu sou feto, não é verdade? E o que acontece no feto? O feto é justamente um momento de desenvolver, né? É a fase de crescimento, é o momento que todos os órgãos que foram formados nos 3 primeiros meses, eles irão entrar em crescimento. Então, a fase fetal é justamente a fase de crescimento. Então, não esqueça desse detalhe. Você está vendo aí nessa imagem que eu coloquei aí para vocês, né? A fase embrionária, você percebe que o indivíduo vai entrar depois em fase de crescimento, não é verdade? Que é justamente aí a fase fetal. É extremamente importante aí, beleza? Vamos continuar nossa viagem em gestação, né? Viaja comigo agora aí, olha só. Então, nós estamos aí, para você perceber, gente, isso aí é extremamente importante que eu estou colocando para você, né? A idade do embrião ali nas semanas, 3ª semana, 4ª semana, 5ª semana, 6ª semana, 7ª semana e a 8ª semana. E a gente pode perceber que a partir da 7ª semana o coração já começa a ter os seus batimentos. E a gente começa a perceber que a partir do finalzinho da 5ª semana, na 6ª semana, os membros superiores e inferiores já começam também a se desenvolver.
Beleza? Então, essa fase embrionária. Então, nessa fase embrionária, as características importantes são o desenvolvimento dos membros superiores e inferiores e justamente o desenvolvimento do coração. O coração já realizando os seus batimentos cardíacos ali. Beleza? Agora, no período fetal, você percebe ali o sistema nervoso central se desenvolve lá na 20ª, 36ª semana, 38ª semana, o sistema nervoso central se desenvolvendo. Nós temos os olhos, olha aí, os olhos a partir da 9ª semana de gravidez, ele já começa a ser ali desenvolvido. Como também o quê? Os dentes, não é verdade? Como também o palato na 9ª semana, né? E ali nós temos também as características importantes da genitália externa, né? Genitália externa a partir da 16ª semana se desenvolvendo. E os ouvidos a partir da 9ª semana, do final da 9ª semana, na verdade, na 10ª semana, 11ª semana, os ouvidos aí se desenvolvendo. Beleza? Então a gente percebe essas características importantes aí que a gente não pode esquecer da fase embrionária e da fase fetal. Perceberam comigo? Estudaram? Aprenderam? Fixa esses detalhes, estão extremamente importantes sobre gestação, que pode constar na sua prova ali. Beleza? Vamos continuar nossa viagem na biologia, na gestação? Viaja comigo agora, a gente ver essa questão extremamente importante aí, que você não pode esquecer. Olha só, no teste de gravidez, a substância cuja presença é pesquisada na urina é... professor... realmente a mulher ela faz um teste de gravidez, né? Existe o teste sanguíneo, existe o teste lá da sua urina também, beleza? E o hormônio que é detectado no teste de gravidez é esse aí, ó. É esse hormônio que nós vamos ver aí, extremamente importante, só que para nós vermos esse determinado hormônio, eu vou mostrar uma situação extremamente importante para você, para a gente conseguir fixar numa boa aí. Beleza? Viaja comigo aí nessa animação que a gente fez para vocês. Viaja comigo, olha só. Bom, você está vendo aí espermatozoide fecundando, os núcleos se fundindo na cariogamia, e aí começam os núcleos se dividirem, 1, 2 células se dividirem em 2, 4, 4, 8, 16, 32, até formar uma fase que vocês viram aí no nosso desenho. Beleza? No nosso esquema, uma fase que nós chamamos de blastocisto. Beleza? Não esqueça disso, que ele pode perguntar em prova. E tu percebeu que quando o indivíduo chegou lá no útero, você viu lá? Quando ele chega no útero, ele se fixa no endométrio. O que é o endométrio? É o revestimento interno do útero. Esse processo de fixação do embrião no endométrio, na cavidade endometrial, a gente chama de quê? De nidação, beleza? Nós denominamos de nidação. Então, não esqueça isso, por favor, que pode ser questão de prova. Ele pode perguntar como é denominada a fase embrionária que é fixada, que é responsável pela nidação. Então, a fase embrionária que é responsável pela nidação é o blastocisto, beleza? Então não esquece disso, não esquece que blastocisto é uma fase embrionária exclusiva do grupo dos mamíferos. E aí você percebeu que esse indivíduo acabou se fixando no endométrio, ele se fixa. E aí é o seguinte, quando ele se fixa no endométrio, já inicia-se imediatamente a formação da placenta. É, um anexo embrionário que é exclusivo do grupo dos mamíferos aí, beleza? Então é o seguinte, quando essa placenta começa a ser formada, quando acontece a anidação, inicia-se a formação da placenta. A partir daí vai começar a formação de um novo hormônio. E aí a gente vai ver na resposta que hormônio é esse que é formado após a anidação, após a fixação desse embrião na cavidade endometrial. Professor, como é que se chama isso aí? Olha aí a resposta. Gonadotrofina coriônica. Muito bem. É justamente um hormônio que a gente chama de hormônio HCG.
Por isso, gente, que o teste de gravidez é chamado de beta-HCG. Né? Então, quando a mulher vai fazer o exame de gravidez, ela vai fazer o teste, né? O teste do beta-HCG. Se der beta-HCG positivo, se der hormônio gonadotrofina coriônica, está grávida, não tenha dúvida disso. Porque esse hormônio gonadotrofina coriônica, ele só é formado quando o embrião sofre anidação. Quando esse embrião sofreu a fixação na cavidade endometrial aí. Beleza? Então vocês perceberam essa situação extremamente importante da anidação, que é justamente a fixação do blastocisto, não esquecer dessa fase, que sofre a fixação na cavidade endometrial. Beleza, pessoal? Legal? Vamos continuar nossa viagem na biologia sobre gestação? Vamos lá, olha só, o Léo quer me fazer, não sei se é uma pergunta, Léo. O que você quer dizer para mim? Fala aí. Viaja comigo, Léo. Fala aí para mim. Fala. Professor, ficou muito top essa animação. Pela primeira vez eu consegui visualizar o que é anidação. Muito obrigado. Oh, que bom, Léo. Graças a Deus. Tá vindo, né? A gente ouvia. Você ouviu falar sobre anidação, mas não conseguia visualizar. Aí eu consegui mostrar nessa animação para você o que é anidação. Gostei. É isso aí, Léo. Continua assim que você vai passar, hein? Você vai passar no vestibular da UEA. Estou torcendo aí por você, Léo. Beleza, Léo? Anidação, que é justamente essa fixação que você viu na nossa animação. Valeu, Léo. Beleza? Vamos continuar a nossa viagem dentro da biologia agora, nessa questão aí. Olha só essa questão da VUNESP. Sobre a placenta, é correto afirmar que, letra A, é um órgão presente em todos os mamíferos e se forma após a anidação do ovo no útero? Funciona como os rins, pulmões, fígado, intestino e glândulas endócrinas, todos combinados como se fosse um só órgão? Legal, né? Comunica-se com o embrião através do cordão umbilical, no qual existem artérias que conduzem sangue arterial da mãe ao feto. Vamos ver a outra aqui. Olha só. Comunica-se com o embrião através do cordão umbilical, na qual existem veias que conduzem sangue venoso no feto à placenta, do feto à placenta. E a letra E, pelas suas inúmeras funções, dispensa aí a presença de membrana amniótica, do córion, do saco vitelínico e do alantoide, quando o feto atinge as últimas semanas de vida intrauterina, né? Só não esquecer um detalhe importante que eu vou falar para vocês. São 3 tipos de vasos sanguíneos existentes no cordão umbilical. Cuidado com isso. Só que as artérias, elas carregam sangue, sabe o quê? O que as artérias carregam? Venoso. E as veias lá do cordão umbilical é que vão carregar sangue arterial. Beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Por isso que a resposta dessa questão é a letra B. A placenta, gente, ela funciona como os rins, porque elas vão fazer a excreção do indivíduo, do embrião, do feto. Pulmões, porque vai fazer o processo de respiração. Função também do fígado, realizando as questões metabólicas do indivíduo. A parte intestinal, de alimento. E a questão endócrina, porque a placenta também produz hormônios extremamente importantes. Por isso aí que nós temos a letra B como resposta nessa questão extremamente importante aí. A resposta é a letra B. Beleza? Formação de gêmeos, não esqueçam disso. Nós temos gêmeos que são monozigóticos e dizigóticos, como a gente pode perceber ali. Gêmeos originados de apenas uma célula ovo ou zigoto, como você vê no nosso desenho aí, e gêmeos formados por 2 células, né? Que a mulher ovulou, a mulher teve uma poliovulação, ela ovulou 2 vezes, olha aí. Aí veio um espermatozoide, fecundou um, veio o espermatozoide, fecundou o outro. Então vai dar origem a 2 indivíduos, e esses indivíduos serão diferentes entre si aí, tá beleza? Então, os gêmeos é extremamente importante, cuidado, gêmeos monozigóticos, gêmeos de apenas uma célula ovo ou zigoto, e gêmeos dizigóticos são originados de 2 ovos e 2 zigotos. Beleza aí?
Entenderam isso aí, pessoal? Valeu? Então não esqueça esse detalhe importante que nós ensinamos aí para vocês, tá beleza? Na aula de hoje, nós vimos sobre gestação, assunto importante para o vestibular da UEA. Siga o Preveste da UEA em todas as redes sociais.